por isso que nós estávamos falando também, vamos falar sobre Jesse Owens, né? Que é um atleta muito interessante, assim, que ele é totalmente contrário do que está acontecendo nas Olimpíadas da opressão. Evidente, nem todos os atletas estão assim, né? Você olha, por exemplo, a Rebeca Andrade, assim, que está ganhando muito ouro para o Brasil, né? E ela não aparece muito porque ela não está servindo como troféu para a militância. Esse é o ponto. Mas nós estamos vendo, assim, pessoas, meu, você olha lá a Marta do futebol, meu, você já está aparecendo na Globo, você aparece comercial, a exposição que você tem, Fidípides jamais teve, Jesse Owens também não tiveram. Mas por que eles entraram na história? Porque eles realmente superaram seus obstáculos nos momentos mais difíceis. Né? Venceram a maratona. Vocês serão conhecidos como pessoas que reclamaram quando tinham tudo. Se muito, talvez sejam esquecidos. Exatamente, né? Então, olha que interessante, né? Para quem não sabe, o Jesse Owens, né? Ele foi um atleta americano e ele foi disputar as Olimpíadas em Berlim em 1936. Você imagina? A guerra ela vai começar em 1939. E como nós sabemos, a Alemanha ela tinha uma divisão ali, né? Então, você tinha uma espécie de primeiro-ministro, que era o Hitler, e você tinha o chanceler, se eu não me engano, que era um herói da Primeira Guerra, que agora eu não lembro o nome de cabeça. Tá bom? Aí o que acontece? Esse chanceler morre e o Hitler, ele vira tanto o primeiro-ministro quanto o chanceler. Aí que vem, a Alemanha se torna, por assim dizer, aí que vem a figura do Führer, como muito bem conhecido. E Jesse Owens, né, um atleta negro americano, naquela época realmente americana, que você tinha a separação ali de banheiro, ó, que é bebedouro para negros e bebedouro para brancos. Totalmente diferente que a rapaziada reclama hoje em dia, né? Totalmente diferente. E nós tínhamos também em voga as teorias de supremacia racial vindo através do darwinismo social, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Aí você imagina, cara, você é um negro do subúrbio americano, você é convidado para ir nas Olimpíadas que o cara que está organizando é do partido nazista. Ele que fala que judeu, cigano, eslavo, todo esse pessoal aí é raça inferior, e os caras cantavam um hino dizendo que a Alemanha é grande, que a Alemanha ela tem que assumir seu papel especial no mundo, como nação que deve dominar tudo, e eles fazem parte da raça superior. Cara, e você vai. Você imagina, cara. E detalhe, teve a turma do deixa disso. Né? Teve a turma que falou, não vá, cara. Não vá porque não faz sentido, não tem cabimento. Né? Desista. É muita pressão, é muito arriscado. Tem muito mais do que uma medalha em jogo, tem muito mais do que praticar um esporte em jogo. Não vá, não fica por aqui mesmo. E ele foi. E isso foi considerado também a primeira derrota de Adolf Hitler, 3 anos antes do começo da Segunda Guerra. O cara ganhou a medalha nos 100 metros, depois nos 200 metros, e depois no revezamento de 4 por 100 e no salto à distância. Isso é muito interessante porque é considerado uma derrota de Hitler até aí, porque é a ideia de supremacia racial que existia na época. Então, peraí, o nosso povo, ele é superior, porque nós descendemos dos teutônicos que conquistaram os romanos, a nossa língua, o nosso sangue, e por aí vai. Aí chega um escurinho. Vence todo mundo. Provando que os caras estavam errados, tanto teoricamente, tanto intelectualmente e tanto fisicamente. Não é? Pode falar, André. E o esporte, né? Isso que eu vou falar agora é um fato introdutório, mas que precisa ser mencionado. Então você tinha o elemento, digamos, científico, né? Então, olha, isso daqui vai ser a prova cabal, o atestado da superioridade da raça ariana, expresso pelo esporte, né? Pelas demonstrações de força, velocidade, etc, etc. Então isso daí você encontra até em livro didático de história, né? Mas tinha também há também a questão propagandística, né? O esporte ele era o carro-chefe da propaganda seria um exagero, mas o esporte ele era
um dos vagões, digamos, desse trem que era desse trem de propaganda, né? Então, ou seja, tinha muita coisa em jogo. Não era apenas, como pode parecer à primeira vista, não, putz, o negro vai ganhar e, putz, pega mal. Não, era muito mais do que, tipo, a ideologia inteira estava em jogo ali, né? A ideologia da superioridade racial, a veracidade da propaganda que usava do esporte como uma evidência, né? Ó, o esporte aqui é um elemento importantíssimo de prova, de atestado dessa superioridade. Então, havia isso em jogo também, né? E aí o Jesse Owens vai lá e vence essas provas aí de explosão física, de superioridade física. Depois a gente vai entrar na questão do darwinismo social, mas é interessante a gente pensar. Eu achava, lá atrás, eu achava que o politicamente correto e o mimimi, eles não iam colar no esporte por uma série de razões, né? Então, primeiro porque o esporte, ele tá muito atrelado a uma questão natural, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho 1,75 m. Eu sempre dou esse exemplo, eu tenho 1,75 m. Não adianta, eu nunca vou ser um jogador de elite do basquete, por exemplo. Nunca. E por quê? Isso porque a natureza imprimiu em mim um fato que me impede disso. Então, assim, primeiro, você já não tem a igualdade, porque você tem a desigualdade natural, por exemplo, da altura. Claro que você pode, na formação do atleta, existe suplementação, o cara fica maior, fica mais forte, mas a natureza, ela já coloca um primeiro problema. Então, peraí, como é que os caras vão distorcer isso? Né? Me parece estranho. Outro fato, no esporte, a meritocracia, o melhor vem, quem treina mais, quem se dedica mais, e quem tem os meios para isso, chega em primeiro, ganha medalha de ouro, é o melhor, é o recordista mundial, é o recordista olímpico, etc, etc. Por exemplo, gente, diferença de gênero no esporte, gênero entre aspas, é assim, a coisa mais gritante. Eu sempre, outro exemplo que eu costumo dar, qualquer um pode fazer esse exercício aí. Vá no Google e coloque recordes olímpicos. E aí você vai encontrar lá o seguinte, recorde de maratona, por exemplo, né, o Owens, ele sustentou o recorde por algum tempo, e mais recentemente o Usain Bolt, né, que todo mundo sabe, o homem mais rápido. A gente teve prova de maratona, inclusive maratona de 100 metros hoje, um italiano ganhou, mas não bateu o recorde do Bolt, evidentemente, mas também negro, e eu já vou, né, mas antes ainda a questão de gênero. E subentendam aí gênero entre aspas, né? Não vou falar toda hora entre aspas, mas subentendam entre aspas. Se você pegar o recorde mundial maratona de 100 metros feminino, recorde mundial maratona de 100 metros masculino, todos os recordes, o homem é mais rápido, o homem é mais forte. Então lembra aquilo que eu falei da natureza? A natureza é implacável, meu amigo. Não adianta, você pode vir com mimimi de rosa, de azul, de ai, tô triste, você pode. Mas a natureza é implacável. E o esporte, ele também mostra uma outra coisa politicamente incorreta. Por exemplo, quem domina esportes de força e explosão? Os negros. Atletismo, no feminino de atletismo, a Jamaica e 3 mulheres negras ganharam ouro, prata e bronze. Domínio. O Usain Bolt, jamaicano. O Owens, negro. Americano, negro. O Usain Bolt, jamaicano, negro. Acho que ele é jamaicano, se não tiver me falhando a memória aqui. Quem ganha esporte de precisão, tênis de mesa, por exemplo, oriental. Precisão é com oriental. Explosão física, negros. Força física, leste europeu. Quem domina levantamento de peso, quem vai muito bem em judô, por exemplo, pessoal do leste europeu. E aí dá pra gente... E assim, se você buscar evidências disso, você vai encontrar muito fácil. Todos os recordes masculinos são melhores que os femininos, porque o elemento natural não se supera. E você consegue fazer uma distribuição étnica aí. Né? Então, assim, é até interessante agora voltar para o Owens, porque é óbvio que a probabilidade... Claro, isso não impossibilita que, eventualmente, um branco ganhe... por exemplo, na maratona masculina de 100 metros, hoje tinha um chinês, um asiático, competindo, e ele ali quase... Né, ele era um candidato possível. Então, pode acontecer, mas isso se observa muito. Então, imagina, o cara tem uma ideologia que prega a supremacia da raça ariana. E ele diz que a sua ideologia está fundamentada cientificamente. Aí vem a realidade, pau. Vem a natureza e pau. O cara negro, né, num esporte de explosão, né, de potência, de velocidade, obviamente que a realidade inevitavelmente vai falar mais alto. O que está diante de nós pode ser o nazismo,
pode ser o politicamente correto, pode ser o que for. A natureza, a realidade, sempre acaba falando mais alto. Então, assim, isso é muito, muito interessante. Assim, ninguém foi lá e sussurrou, né? Falou, ó, o Hitler, vai dar merda isso aí, cara. Vai dar merda. O cara vai ganhar e a nossa ideologia vai pro saco, né? Claro que vai pro saco, que aí, óbvio que isso não foi a derrocada plena do nazismo, mas assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, é óbvio que aquilo era um indício forte de que aquela história de superioridade racial e tal, porque pela teoria nazista, os arianos teriam que ser superiores em todas as modalidades olímpicas, né? Porque a potência física também estaria com eles, né? Mas como eu acabei de falar, se você observar os recordes mundiais aí, você consegue fazer uma distribuição de gênero muito clara e uma distribuição étnica muito clara. E isso é implacável, meu amigo. Isso é implacável. E veja, não adianta, não, mas se treinasse, claro, se eu treinasse basquete desde sempre, eu poderia ser um jogador mediano, razoável, né? Mas eu nunca seria de elite. A natureza impôs isso a mim. Ponto final, né? Então não dá para fugir dessas coisas. Então, assim, seja no caso do Jesse Owens, seja no mimimi, na lacração, hoje, a realidade é sempre implacável. E vale muito a pena a gente colocar nosso olho nisso e usar isso como argumento quando a oportunidade surge. Eu já tive a chance de fazer isso e os caras tremem na base quando você anuncia essas evidências. Você tá mudo. André Assi Barreto, anti-marketing coach, né? Porque tem